E o mundo atingiu hoje a marca de 8 bilhões de pessoas. Vamos ver aqui no telão, olha só. Chegamos ao primeiro bilhão em 1804 e levamos mais de um século para dobrar esse número. De lá para cá, o crescimento populacional acelerou muito. Olha como a curva se inclinou verticalmente. A marca de 8 bilhões chega apenas 12 anos depois do mundo registrar 7 bilhões de habitantes. Nas próximas décadas, o crescimento populacional vai desacelerar e uma das principais causas é a diminuição da taxa de fecundidade. Na década de 1950, cada mulher tinha em média 5 filhos. Hoje em dia, esse número caiu pela metade. Mesmo com essa desaceleração no crescimento, o pico da população mundial só deve ser alcançado em 2080. E as próximas décadas serão ainda mais desafiadoras. O planeta Terra nunca teve tantos moradores como agora. Somos ao todo 8 bilhões de pessoas. Esse número vai continuar crescendo, em um ritmo cada vez mais lento, mas que impõe desafios, ainda mais em um cenário de mudanças climáticas. Por isso, na abertura da COP27 no Egito, na semana passada, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, cobrou dos líderes mundiais comprometimento na defesa do meio ambiente. Afinal, disse Guterres, um dia o bebê de número 8 bilhões vai nos perguntar: o que vocês fizeram para o nosso mundo e para o nosso planeta quando tiveram a oportunidade? Segundo a ONU, a população mundial deve atingir um pico de 10 bilhões de pessoas na década de 2080. Só que o ritmo desse crescimento é desigual, varia de país para país. De um lado, especialistas enxergam um declínio na Europa. Do outro, um crescimento muito rápido na África e no sul da Ásia. Só 8 países vão responder por metade do crescimento populacional do mundo nos próximos 30 anos. República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Tanzânia, Nigéria, Filipinas, Paquistão e a Índia, que vai ultrapassar a China como o mais populoso do mundo já no ano que vem. Em comum, esses 8 países ainda estão em desenvolvimento, enfrentam problemas como a extrema pobreza e sentirão, com ainda mais força, os efeitos das mudanças climáticas, de secas a enchentes. Isso tende a aumentar a pressão migratória, com um fluxo cada vez maior de pessoas saindo dessas regiões para países onde a população está em declínio, como os europeus. Para a demógrafa-chefe do Fundo da ONU para a População, Rachel Snow, esse movimento pode ser positivo, desde que os governos saibam absorver essas pessoas. Ela diz: a migração é realmente uma das ferramentas que os governos podem adotar para aumentar em seus países a população economicamente ativa. Um outro desafio é a produção e a distribuição de alimentos. Rachel aponta como possível solução um investimento em formas sustentáveis de agricultura, mas ressalta que deve haver mais inteligência na distribuição dos alimentos para garantir que haja comida onde houver gente. Não são desafios triviais, são desafios grandes, ela avisa. Apesar disso, a especialista da ONU vê razões para otimismo. O motivo? A diversidade dessa população mundial. Temos 8 bilhões de pessoas com 8 bilhões de ideias sobre como seguir em frente. Aqui no Brasil, segundo o IBGE, o pico da população deve ser atingido na década de 2040, quando teremos pouco mais de 233 milhões de habitantes, quase 20 milhões a mais do que hoje em dia.